O dia vai e o outro vem, e eu percebo não sou ninguém sem ti. Eu busco forças pra caminhar, mas eu não sei nem me levantar sem ti. Meu refúgio, fortaleza, és meu tudo. Meu amparo, meu socorro, meu tudo. És o meu primeiro amor, Senhor. És o meu primeiro amor, Senhor. Quem sou eu? Eu nada sou sem o teu amor por mim. Se bem cedinho eu vou caminhar, eu já não sei nem me levantar sem ti. E quando busco em oração, posso sentir sua forte mão em mim. Meu refúgio, fortaleza, és meu tudo. Meu amparo, meu socorro, meu tudo. És o meu primeiro amor, Senhor. És o meu primeiro amor, Senhor. Quem sou eu? Eu nada sou sem o teu amor por mim. Primeiro amor, Senhor. És o meu primeiro amor, Senhor. Quem sou eu? Eu nada sou sem o teu amor por mim. E se havendo crer em ti, mesmo em trevas vou seguir. És o meu primeiro amor, Senhor. És o meu primeiro amor, Senhor. Quem sou eu? Eu nada sou sem o teu amor por mim. Quem sou eu? Eu nada sou sem o teu amor por mim. Amém. O Senhor seja louvado. Muito obrigado, Yasmin. Tenho agora a alegria de apresentar para vocês o nosso pregador de hoje, pastor Carlos Flávio. Pastor Carlos
Está chegando aqui ao campus, né? Este primeiro ano do pastor Carlos entre nós, junto com a sua família, sua esposa esteve aqui fazendo oração, irmã Fernanda. Privilégio, viu, pastor, tê-lo aqui. Que Deus o abençoe esta noite. Minhas primeiras palavras são para cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes pela oportunidade de estar com os irmãos nessa noite de quarta-feira, um culto especial. A Igreja Adventista tem um carinho muito grande pelos cultos de quarta-feira, porque são os cultos de oração. Eu quero convidar você para lermos juntos a palavra de Deus, que é o centro, que é o fundamento do nosso culto, da nossa adoração. O nosso estudo tem como título, Como vai a tua casa? E o nosso texto está em 2 Samuel capítulo 11. Eu vou pedir a você, propositalmente eu quero ler todo o capítulo e quero pedir que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe meu senhor e os seus servos, os servos do meu senhor, estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como vives, e tão certo como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na porta, a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém, não desceu à sua casa. Verso 14, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixe-no sozinho, para que seja ferido e morra.
Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que chegastes assim tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerobuzete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste no muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Verso 22. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Verso 25. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este quanto aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. E o último verso diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-a ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. A palavra de Deus nos fala aqui, queridos irmãos, de uma pessoa, um momento e um fato. Repito, a palavra de Deus nos fala nesse trecho, nessa parte do livro de 2 Samuel, sobre uma pessoa, sobre uma situação e sobre um fato. Começa nos falando da pessoa de Davi, e se você pesquisar em outros trechos bíblicos, você vai perceber que Davi teve ao todo 7 esposas. Quando esse episódio acontece, Davi já tinha 6 delas. Davi tinha cerca de 13 filhos, 7 nasceriam depois. Davi era homem, pai, juiz, rei, amigo, representante de Deus, chefe de estado, pessoa ocupada com muitas responsabilidades. Sem dúvida alguma, uma pessoa atarefada. Mas a Bíblia mostra que Davi era um pai bem intencionado, e você percebe isso pelos nomes de seus filhos. Numa época em que o nome dos filhos queria dizer muita coisa, Davi foi caprichoso nos nomes, ao escolher o nome dos seus filhos. Aminon, fiel, digno de confiança. Daniel, seu segundo filho, Deus é meu juiz. Absalão, o pai da paz. Adonias, aquele que pertence a Adonai. Salomão, aquele que é pacífico ou cheio de paz. Tamar, palmeira ajudadora. Quando nós olhamos para a pessoa de Davi, parece que a Bíblia quer nos indicar que não havia dúvida alguma de que era um homem, um pai, um rei bem intencionado. Mas sabe, amigos, o nosso tema desta noite é: como vai a tua casa? Davi, além de ser uma pessoa bem intencionada, Davi estava num bom momento da sua vida. Davi estava numa situação interessante. Se você lá na sua casa
observar 1 Samuel capítulo 8, você vai perceber no verso 18 que a situação era tão confortável que Davi colocou todos os seus filhos como ministros do seu reino. Quem sabe uma forma de estar mais perto da família. Homens ocupados às vezes têm ideias criativas para trazer a família para junto de si. Repito, Davi era um homem bem intencionado, mas quando o assunto é família, não bastam boas intenções. Davi estava numa situação muito confortável. Hoje, relendo os capítulos que antecedem o capítulo 18, nós podemos ver ali que Davi estava habitando em casa própria. Davi tinha construído a sua casa. Está lá no capítulo 7. A Bíblia diz que Deus tinha dado para Davi descanso de todos os seus inimigos. A Bíblia diz que Deus deu uma visão a Natã. E nessa visão Natã disse a Davi, no capítulo 7, que Deus prolongaria a descendência de Davi no trono, por toda a posteridade. Ainda no capítulo 7, em resposta à visão de Natã, a visão que Deus deu a Natã, dizendo que prosperaria ainda mais Davi, Davi faz duas coisas lá no capítulo 7, Davi adora a Deus, e adorar a Deus é reconhecer quem Deus é, e Davi louva a Deus. Louvar a Deus é reconhecer aquilo que Deus faz. Davi espelha no capítulo 7 de 2 Samuel, alguns de seus salmos, onde ele adora e onde ele louva a Deus. Por quê? Porque Davi estava no melhor, talvez o melhor momento da sua vida. Se você continuar no capítulo 8, você vai ver que o texto do capítulo 8 começa assim: depois disso, tudo o que Deus prometeu para Davi no capítulo 7, ele começa a realizar no capítulo 8. No capítulo 8 começa uma série de vitórias de Davi. Eu fico imaginando se Davi por algum momento passou pela sua mente tudo o que Deus faria por ele. Tudo o que Davi tinha, Deus ainda prometeu que daria mais. Se você observar no capítulo 8, Deus cumpre as suas promessas. Primeiro, Deus dá para Davi poder. O capítulo começa dizendo que Davi conquistou os piores inimigos de Israel, os filisteus. Davi conquistou a Filístia, que era uma metrópole daquela época, a grande cidade daquela época. Davi conquistou também, Deus deu a Davi também riquezas. Deus deu a Davi riquezas. O texto diz que Davi recebeu muito ouro, prata e bronze. Deus deu a Davi também fama. Versos 10 e 13 diz que Davi se tornou uma pessoa de renome. Capítulo 8 ainda diz que, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Para você entender, as lições do capítulo 11 que nós lemos, elas só fazem sentido se você voltar lá no capítulo 8 e ler esses dois versos. Deus dava vitória para Davi por onde quer que ele ia. Em outras palavras, parece que a Bíblia parece indicar que Davi estava no melhor momento da sua vida. E aqui eu encontro a primeira grande lição. A primeira grande lição desse texto: os momentos de maior fragilidade do ser humano ocorrem depois de grandes vitórias. Por quê? Porque é aí que nós baixamos a guarda. Eu já ouvi pessoas se deprimirem profundamente por não saber para onde ir depois que se formam, não saber o que fazer com o casamento, depois que se casam e vêm as primeiras dificuldades, não saber o que faz com uma grande soma de dinheiro, depois que recebem herança, não saber o que faz depois de grandes conquistas. Sabe, tudo é mais fácil quando a luz está clara, quando nós sabemos onde estamos pisando, mas quando as luzes se apagam, todos vão embora, e ficamos só nós, e aquilo que Deus nos deu. Ligue o seu alerta. Por quê? Porque é depois das grandes vitórias
que nós somos expostos aos momentos de maior fragilidade. Deus deu a Davi tudo que um homem poderia querer nesse mundo. Davi é o protótipo, é o exemplo de alguém que é que seria, para os dias de hoje, o cristão perfeito e feliz. Sabe por quê? Se você observar bem, fazendo um resumo aqui de tudo que Davi ganhou, nós poderíamos resumir assim o texto, ó. Capítulo 7, Davi é aquele que mostra amor a Deus. Capítulo 8, Davi é aquele que mostra apreço pelas coisas de Deus. Capítulo 9, Davi é aquele que mostra amor ao próximo. Capítulo 10, Davi é aquele que age com justiça e com misericórdia. Eu te pergunto, alguém que ama a Deus e o próximo, alguém que é bondoso, alguém que mostra justiça e misericórdia, esse é o exemplo de fidelidade. Mas cuidado, porque a lição está dada. É quando as coisas parecem que estão bem, é que nós ficamos expostos às nossas maiores fragilidades. E aí vem então, depois dessas preliminares, o nosso texto do capítulo 11. Decorrido um ano. Decorrido um ano de quê? Se você observar no capítulo 10, de todas as nações que Davi tinha conquistado, uma delas se rebelou de novo contra Davi, os filhos de Amon. Você se lembra que os filhos de Amon são os descendentes de uma das filhas de Ló, que praticou incesto com o pai, embebedando o pai, praticando incesto, para prosperar a descendência, para perpetuar a descendência do pai. Os amonitas eram conhecidos naquela época como pessoas que gostavam muito de dinheiro, de poder e muito pervertidos sexualmente. Eles se levantam contra Davi. Quando eles percebem que eles não dão conta de enfrentar Davi, eles alugam os exércitos sírios. E Davi então, Joabe então, o comandante de Davi, marcha contra quem? Contra os sírios. Destrói os sírios. E os amonitas conseguem fugir. Joabe vai no encalço dos amonitas. Isso demora cerca de um ano para Joabe encurralar os amonitas. E quando Joabe encurrala os amonitas, Joabe faz de novo o mesmo que ele tinha feito um ano atrás, quando ele encurralou os sírios. O que ele faz? Ele manda um chamado para Davi e disse: venha, para que nós possamos destruí-los, conquistá-los e para que você seja considerado o vencedor. Mas amigos, um ano tinha se passado e alguma coisa tinha mudado na vida de Davi. Um ano, em um ano, as coisas mudaram na vida de Davi. E se você observar o texto, alguma coisa não estava bem. Diz que os reis costumavam sair para a guerra. Joabe foi e Davi ficou em Jerusalém. E aí eu te faço uma pergunta a você: por que o rei Davi quebrou o seu costume? Segundo, por que Davi, à tarde, estava deitado, dormindo? Porque o texto diz, primeiro, que era costume eles saírem para a guerra naquela época do ano. Davi não foi. Ora, se o rei estava em Jerusalém, ele deveria estar julgando, visitando, no templo, em algum lugar. Mas a Bíblia diz que era tarde e ele estava no leito, porque diz o verso 2, ele se levanta do leito, ele passeia pelo terraço do palácio, e ali diz o texto que ele vê o quê? Ele vê Batseba tomando banho, e aqui começa a se repetir no texto a mesma dinâmica de Gênesis 3, verso 6. Se você observar na sua Bíblia, Gênesis 3, 6, 3 verbos ali indicam a dinâmica do pecado. Ali diz, vendo a mulher, que a árvore era o quê? Boa e desejável para dar entendimento, a tomou e o quê? Comeu. Então nós poderíamos resumir aqui a dinâmica do pecado em 3 verbos: contemplação, contemplar, desejar e o quê?
consumar. Quando nós voltamos agora para 2 Samuel capítulo 11, nós vemos Davi se enquadrando na mesma dinâmica do pecado de Eva. Davi está passeando ali e de repente ele olha e ele vê uma linda mulher. E ele começa a desejar aquela mulher. E ele manda tomar informações sobre ela. E mesmo sabendo quem ela era, ele manda trazê-la. E ele a possui. E você sabe da história. O texto diz que ela engravidou. Davi quis resolver a coisa do seu jeito. Davi quis resolver a coisa do seu jeito. E aqui nós aprendemos uma segunda lição. Não se deve subestimar o pecado, sua gravidade e suas consequências. Se você observar aí o texto, Davi ficou até certo ponto tranquilo, porque se você for para o capítulo, final do capítulo 11, diz lá: passado o luto, Davi mandou buscá-la, trouxe para o palácio, tornou ela sua mulher, ela deu à luz um filho, porém isso que Davi fizera fora mal aos olhos do Senhor. Ellen White diz que se passou um ano, desde o pecado de Davi, Deus deu para Davi um ano, para que Davi se acertasse com Deus, e ele não fez isso. Ela disse que Davi se sentiu muito seguro, porque aparentemente tudo tinha continuado como era antes. Mas aqui nós chegamos num ponto desse texto, que é o ponto central para a nossa reflexão nessa noite. Que ponto é esse? Aparentemente tudo estava certo, mas na verdade não estava. Os filhos de Davi, a família de Davi, estavam observando a forma como ele lidava com os pecados que ele cometeu. E você, tanto quanto eu, sabe que a Escritura Sagrada exigia, em Deuteronômio 22, verso 22, que diante do adultério, tanto ele quanto ela deveriam ser o quê? Mortos. As duas partes em adultério deveriam ser mortas, extirpadas de Israel. Eu não sei se Deus permitiria isso, mas é o que Davi deveria ter feito. Ele deveria ter se sujeitado a reparar o seu erro publicamente. Por quê? Porque ele era o rei, ele era pai de família, ele era um sacerdote. Davi tinha uma figura profética sacerdotal prefigurada nele. O que Davi fez? Subestimou o pecado, tentou resolver a sua maneira. E se você for colecionar os pecados de Davi, você vai escrever lá: adultério, assassinato, mentira, dissimulação e omissão. E quem é que estava assistindo tudo isso? Os seus filhos, os seus súditos. Ellen White menciona em Patriarcas e Profetas que a partir desse momento, Davi não foi mais a mesma pessoa. Ela disse que a vergonha que ele sentia do pecado pesou de tal forma na consciência dele, que ele não tinha mais coragem de reprovar o pecado dos outros. Davi sucumbiu à tentação. Agora não mais a tentação do pecado que ele cometera, mas a tentação pós-pecado, que é a tentação da culpa permanente. Durante um ano Deus esperou a reconciliação e ela não veio, até que Deus então mandou Natã. E você sabe, Natã contou a história para Davi. Davi ficou irado, e Davi então pronunciou a sentença. E se você for na sua Bíblia, no capítulo 12, verso 5, diz: o furor de Davi se acendeu e ele diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi pronunciou a sua própria sentença, uma sentença de culpa e uma sentença de consequência. A culpa seria aliviada por Deus, mas as consequências não. A partir daí, tudo ficou diferente. E
Deus chega a dizer para Davi: filho, você já não tinha tudo que você precisava? Se você olhar para o texto, talvez se eu e você estivéssemos no lugar de Davi, talvez nós teríamos tentado nos convencer que ali seria o fim da história. Porque o pecado faz isso, o pecado nos joga na lama e depois tenta nos convencer de que nós podemos viver lameados, que esse é o final feliz. Mas aqui eu aprendo a terceira grande lição dessa história: vivendo em pecado, não pode haver final feliz. Se eu ou você estamos vivendo em pecado e aparentemente está tudo bem, consulte sua consciência, não se engane. As coisas ainda não estão resolvidas. Quarta grande lição: Davi se arrependeu grandemente. Não há dúvida do seu arrependimento. O arrependimento de Davi foi genuíno. A senhora White diz que antes de Davi ser reprovado, ele escreveu o Salmo 32. E depois que ele foi reprovado por Natã, ele escreveu o Salmo 51. Então, se você quiser ver o que estava no coração de Davi, leia esses dois salmos. Se você quiser entender o que estava passando no coração de Davi nesse momento, leia esses dois salmos, Salmo 32 e Salmo 51. Davi se arrependeu sinceramente, pediu perdão a Deus, e é claro, a Escritura Sagrada, hoje nós sabemos com mais clareza ainda. Jesus disse: aquele que vem a mim, o quê? Jamais o lançarei fora. Deus aceitou o arrependimento genuíno de Davi, mas o problema, queridos irmãos, foram as consequências. Consequências terríveis para a família de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha muitos filhos homens. Os 4 primeiros eram Aminon, primogênito, depois Daniel, depois Absalão e depois Adonias. Eles já não eram tão crianças, eles viram tudo isso que aconteceu. E eles esperavam que o pai tratasse do assunto. Eles estavam observando como o pai trataria os seus próprios erros. E como o pai aparentemente não fez nada, sequer o chamou para conversar com eles, aquilo teve um efeito maléfico sobre a família. E se você for comigo para o capítulo 13, você vai ver aqui uma série, os desdobramentos do pecado de Davi. Diz o texto: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Absalão e Tamar eram irmãos por parte de mãe e de pai. Aminon era irmão de Tamar apenas por parte de pai. E Aminon se apaixonou. O termo hebraico traduzido por enamorou-se, ele indica paixão, ele indica uma compulsão. Em algum momento aí foi traduzido por amar, mas a palavra mais apropriada seria se apaixonou. Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã, e ele conhecia a lei, ele sabia que era proibido em Israel, mas eu pergunto para você, por que mesmo sabendo que era proibido, ele levou o assunto adiante? Ellen White responde: consequências da atitude de Davi. Se o meu pai pode, eu também posso. Acontece que o pai não podia, e nem ele. E sabe que na nossa família às vezes tem um abençoado, né? Eu costumo dizer que toda família tem um abençoado, aquele primo. E Aminon tinha um desses, Jonadab, um sujeito nada consagrado, totalmente malicioso, pernicioso. E logo logo ele veio se encontrar com Aminon, ainda tirou uma casquinha de Aminon, disse: meu filho, por que você está magro assim? Desse jeito você vai morrer. E Aminon disse: é porque eu estou apaixonado pela minha meia-irmã. E aí Jonadab deu aquele conselho, né? Aquele conselho do maligno: fala com seu pai,
Ele disse: não tem jeito. Então eu vou te dar uma dica. Ela cozinha bem, fala para ela fazer um bolo para você. Quando ela vier te servir, você força uma relação sexual com ela. Conselho do maligno: sempre tem um para trazer. E o problema do texto é que diz que veio da própria família, veio do primo, filho do irmão, de um dos irmãos de Davi. E aí, Amnon fez exatamente como o primo tinha sugerido. Se você olhar aí no texto, você vai ver isso. A menina veio, fez o bolo, ele mandou sair todo mundo, pediu para ela vir até a câmara, até o quarto dele. A palavra câmara aí é o mesmo termo que às vezes é traduzido para quarto ou recâmara, lugar de dormir, lugar que ninguém costuma entrar, a não ser a pessoa e o seu servo para limpar. E a menina entra para servir para ele, achando que ele está doente na cama, e o texto diz claramente que ele forçou. E aí vem um texto aí que me deixa arrepiado, irmãos, porque ela para e olha para ele e diz assim: não faz isso, não me force, faz o seguinte, pede para o meu pai. E ela diz: ele não vai me negar para quem? Para você. Ora, como o pai não vai me negar para ti? Era proibido. Um pai jamais, obediente às leis de Israel, jamais poderia dar um filho em casamento para o outro. Aqui você tem o segundo filho de Davi, dessa vez Tamar, demonstrando claramente a perspectiva que tinha ficado na mente deles acerca de Davi, por causa do que Davi tinha feito. Na mente deles, o pai transgrediu a lei, e a penalidade não foi o quê? Aplicada. Então eles podiam também, e ficariam impunes. É assim que o ser humano às vezes raciocina, com essa nossa mente doente. E aí, se você observar o texto, vai dizer aí que Tamar se vestia como as filhas do rei, e as filhas do rei se vestiam com o termo aí original, uma túnica adornada. E Samuel faz questão de detalhar que tipo de túnica era essa. Era a túnica que só as filhas virgens do rei vestiam. Aquilo identificava a princesa como alguém que estava pura, se guardando para o casamento. E pelo menos uma coisa eu admiro nessa menina: ela não era fingida. Porque depois que ela foi forçada, ela podia ter jogado a túnica por cima de si e saído dali fazendo de conta que nada tinha acontecido, mas a consciência dela pesou. Mesmo tendo sido violentada, mesmo tendo sido vítima do próprio irmão, diz o texto, ela rasga suas vestes, e ela sai na rua, e ela sai, diz o texto, chorando e sai reclamando. E se você observar o texto, acontece algo interessante aí. Quando ela sai, vem alguém ao encontro dela. O texto diz que era quem? Absalão. E uma outra parte desse texto também me causa arrepios. Quando Absalão olha para sua irmã, e você pode ler isso comigo aí. Quando ele olha para sua irmã, aí no capítulo 13, no verso 20. Isso aqui é de arrepiar. Ele olha para ela, sem ela dizer nada. Ele pergunta para ela: ora, minha irmã, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, ele é seu irmão, fique calada. Leia esse texto dentro do contexto. Ele não está dizendo que é para ela ficar calada porque não tinha problema. Ele está dizendo para ela ficar calada porque, em outras palavras, ele esperava que, sendo o estuprador, sendo o irmão que a prejudicou daquela forma, o pai exerceria sua autoridade de pai e tomaria alguma providência contra o irmão. Aquilo não ficaria impune. E se você observar aí, ele leva a menina para a casa dele, e ela passa a morar com ele. E o verso 21 e o verso 20 ainda diz, na parte final: assim ficou Tamar, esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ficou morando com o irmão. E aí Absalão começa a famosa contagem regressiva, que Samuel vai desenvolver ao longo do texto, a partir daqui até o capítulo 20. O que é a contagem regressiva? Contagem regressiva para ver o que o meu pai vai fazer.
E aqui você começa já a se identificar com a história. Pode ser que eu esteja falando nessa noite para pais e mães de família que sabe que alguma coisa não tão boa tem acontecido em casa, tem acontecido na família, mas por alguma razão não tem enfrentado o problema. A palavra de Deus vem nos dizer nessa noite: nós não podemos deixar a coisa na nossa casa como foi na família de Davi. Se você olhar, o verso 22 diz: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal e nem bem, porque odiava Aminon, por ter esforçado a Tamar sua irmã. Agora, outra coisa que nos indigna, verso 21, diz que Davi ficou sabendo, ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi ficou irado, vírgula, mas não fez nada. Por que não fez nada? Patriarcas e profetas respondem: consciência pesada, vergonha do seu pecado. O plano de Satanás não é só jogar o indivíduo na lama, mas depois o plano dele é tentar fazer o indivíduo carregar o estigma da lama para o resto da vida. Mas louvado seja Deus, porque a palavra diz que o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Mas lamentavelmente as consequências permaneceram na família de Davi. No verso 23 você tem o primeiro capítulo aí, da contagem regressiva. Diz assim o texto: passados o quê? 2 anos. Absalão esperou quanto tempo? 2 anos. E sabe o que o pai fez? Nada. Aí ele resolveu fazer por conta dele. Preparou lá a festa da tosquia. Na época da tosquia, todos iam para a tosquia. E ele chama, se você observar o texto, ele chama o pai e os irmãos. Ele queria matar, ele queria vingar o irmão na frente do pai. Mas por alguma razão Davi não foi. E aí ele força um pouquinho a barra, e Davi permite que Aminon vá. Interessante que Davi diz: eu não posso ir, mas seus irmãos vão com você. Ele diz: não, se os irmãos não quiserem ir, não precisa, só quero que vá Aminon. Será que Davi não sabia, irmãos? Se não sabia, é problema, porque um pai tem que saber o que está acontecendo. Se sabia e deixou ir, é maior problema ainda. Em outras palavras, eles foram. Em algum momento da festa, os servos de Absalão mataram Aminon. E se você observar o texto, para onde que Aminon foge, Absalão foge assim que ele mata Aminon, assim que os servos dele matam Aminon, ele foge para a casa do avô. O texto diz que ele foge para Talmai, rei de Gesur. E há eruditos bíblicos que dizem que ele fugiu para lá porque Talmai também tinha encrencas geopolíticas com o reino de Israel, ou seja, possivelmente o sogro a essa altura fosse inimigo político de Davi. E aí para onde Absalão foge? Para a casa do avô. E aí ele começa uma série de recados de entrelinhas para o pai. Quem sabe dizendo: quero ver se você tem coragem de vir atrás de mim aqui. E o texto vai dizer para nós que se passaram, capítulo 13, verso 37. Absalão fugiu para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E aí o verso 38 diz: foi para lá, esteve lá quanto tempo? Quanto? Vocês estão com Bíblias aí? Então diz para mim, quantos anos? 3. Quantos anos ele tinha esperado antes? Quanto? 2. Agora mais quantos? 3. Quanto tempo agora? 5 anos é tempo suficiente para um pai de família resolver o problema? Com a ajuda de Deus? Mas Davi deixou ele lá quietinho. Joabe armou toda uma cilada, mandou uma mulher lá, aquela mulher contou uma história, aquilo sensibilizou o rei. Depois ela aplicou aquela história para o rei autorizou que Absalão viesse, mandou Joabe trazer Absalão, Aminon, mandou Joabe trazer Aminon. E eu fico imaginando, estou confundindo tudo, né? Mandou trazer Absalão, e eu fico imaginando quando Absalão recebeu o recado: vai lá que seu pai te autorizou você voltar. Se você estivesse no lugar dele, o que você pensaria? Vai resolver o problema.
Mas se você for olhar para o texto, ele chega, o pai dá um beijo nele, manda ele para casa, e simplesmente não fala nada. E se você observar no texto, nesse intervalo nasceu uma filha para Absalão. E Absalão colocou um nome interessante nela. Como? Tamar. Algum recado para o pai? Ou coincidência? Ele coloca o nome da filha dele de Tamar. Parece que querendo mandar um recado para o pai. Você não cuidou da sua palmeira, eu vou cuidar da minha. Provocação? Quem sabe? Absalão era rebelde. E para a gente caminhar aqui para o fim dessa história, o texto diz que ele fica ali 2 anos, capítulo 14, verso 28. Quantos anos antes? 5. Agora mais quantos? 2. Total? 7. Dava tempo de ter resolvido? Mas não resolveu. Não resolveu. Aí Absalão mandou chamar Joabe. Joabe, sabendo que era problema, não foi. Absalão, menino mimado, caprichoso, pegou as raposas, colocou fogo, soltou na plantação de cevada de Joabe, queimou tudo. Joabe veio doidinho. O que você fez, meu filho? Eu fiz isso porque eu te chamei, eu mandei você vir, você não veio. Arrogância. E aqui eu quero falar para os jovens. Ainda que Davi tenha errado, isso não era desculpa para Absalão ser rebelde com o pai. Os pais influenciam, mas eles não determinam a nossa vida. Ele não tinha o direito de fazer isso com o pai. Bom, a partir daí, Absalão foi para o portão da cidade. Todo mundo que chegava, o que ele fazia? Falava que não tinha um juiz justo em Israel. Capítulo 15, aí já é a parte final dessa história. Capítulo 15, verso 1. Depois disso, Absalão chegou a entrar, depois daquele episódio da queimada, ele entrou, o pai apenas o beijou, mandou de volta para casa, não fez nada, ele vai para o portão, e aí diz o texto, verso 7, ao cabo de quanto tempo? 4 anos. Quantos anos tinham se passado antes? 7. Mais quantos agora? Quantos se passaram ao todo? 11. Não resolveu. Absalão se revoltou, arranjou gente para proclamá-lo rei. Ele volta com o exército para Jerusalém. Davi sai correndo para não enfrentar o filho, vai para o norte. Absalão, se junta a Absalão um camarada chamado Aitofel. Aitofel era avô de Betseba, e ele se revolta contra Davi também, possivelmente pela desonra que Davi trouxe à sua família, pelo que fez com a neta. E aí todos os revoltosos levam as concubinas de Davi, e Absalão as possui publicamente, para desonrar o pai. Enfim, amigos, uma história triste, muito triste, que nos ensina algumas lições. E aqui nós fechamos as conclusões. Quarta grande lição. Há perdão para todos os pecados arrependidos e confessados. Amém? Mas o perdão divino não nos isenta das consequências de nossas decisões ou atitudes. Quinta grande lição. Pais, ensinemos por preceito e exemplo, ou estaremos ensinando a hipocrisia. Nunca adiemos a restauração de nossos erros. Isso pode ser fatal para a nossa família. O arrependimento e mudança de vida não nos dá. O arrependimento e mudança de vida não nos dá o direito de exigir de Deus nos livrar das consequências. Por uma questão de justiça, às vezes, temos que assumir as consequências, mas Deus promete nos perdoar a culpa. A culpa de Davi foi perdoada.
Davi escreve salmos depois, louvando a Deus, porque Deus o perdoou. Mas e Absalão? E Absalão? Absalão foi para a guerra, foi perseguir os valentes de Davi. Diz a Bíblia que Absalão tinha uma cabeleira, 2,3 kg pesava o cabelo de Absalão quando ele cortava. Tinha volume. Ele ficou preso nas árvores do bosque. Joabe o avistou. Davi tinha pedido, pelo amor de Deus, não mate o meu filho, poupe o jovem. Joabe chegou, vendo Absalão, pegou o dardo e traspassou o coração de Absalão. Absalão viveu ali por mais alguns minutos e depois morreu. E se você observar o texto bíblico, você vai ver uma nota fúnebre muito triste para Absalão. E como tem muitos jovens aqui, preste atenção nessa nota fúnebre. Absalão era um sonhador. O texto diz que ele fez um monumento no Vale dos Reis, onde os reis costumavam ser enterrados. Ele fez um monumento onde seria futuramente a sepultura dele. Naquela época, quando um jovem fazia uma coisa desse tipo, ele estava dizendo para todos que estava se comprometendo com uma vida justa, para que quando ele morresse, o nome dele pudesse ser honrado, ele pudesse ser sepultado no Vale dos Reis, e o seu monumento ficasse para sua honra na história de Israel. Mas se você observar o texto, ele morreu para que ele não fosse levado para a sepultura dele. Pegaram ele, levaram para o bosque, furaram um buraco, jogaram ali e colocaram pedras por cima. E a expressão hebraica usada ali é uma expressão usada em vários outros lugares do Antigo Testamento para dizer que ele foi sepultado em desonra. Pode ser que tenha algum jovem aqui que tem todos os motivos do mundo para se revoltar com o pai ou com a mãe. Pode ser que durante essa pregação alguém tenha se sentido um verdadeiro Absalão e tenha dito: pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Uma vez eu preguei esse sermão numa semana de oração, e ao final, na porta, uma irmã exigiu que eu fosse visitá-la. Eu chamei os líderes da igreja e nós fomos, e ali ela chorava como uma criança. Ela dizia: mas como eu vou perdoar meu pai, se ele abusou de mim por 8 anos? E mesmo que eu o perdoasse, como é que eu vou me reconciliar com ele? Ele já morreu. Sabe, Deus não prometeu que eliminar todas as consequências das coisas que nós passamos aqui nesse mundo. Mas Davi entendeu bem que o perdão da culpa era suficiente para trazer paz a ele. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz no início: como vai a tua casa? Você tem cuidado dos seus filhos? Pai e mãe que está me ouvindo, você tem conversado com os seus filhos? Você sabe quem são os coleguinhas dos seus filhos? Davi confiou a Joabe como companheiro de Absalão. Mas foi esse a quem Davi confiou que traspassou o coração do filho. A quem você está confiando a sua família? Será que Deus não está nos convidando hoje para olhar para essa história e pedirmos a ajuda dEle, para não brincarmos com o pecado? Todos nós erramos. O pregador que vos fala também erra, peca. Mas eu não posso deixar a vergonha disso impedir que eu afronte os meus filhos quando for necessário. Sabe, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que está na hora da gente enfrentar aquela situação lá em casa, que por tempos e tempos a gente vem empurrando. 2 anos, 5 anos, 7 anos, 11 anos.
Meu amigo, nós vamos nos despedir com as palavras do hino Tudo Entregarei. E depois desse hino, eu quero fazer uma oração. Eu vou orar primeiramente por mim, porque eu quero pedir a Deus: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Não deixe que a vergonha dos meus pecados me impeça de afrontar os pecados dos meus filhos. Mas quero pedir também para que Deus abençoe meus filhos, para que eles olhem mais para Jesus e menos para mim. E mesmo que eu erre, que eles me respeitem por eu ser o seu pai. Se você quiser se juntar a mim ao final desse hino, para esta oração, eu vou te convidar para ficar em pé, para nós cantarmos e em seguida pedirmos a Deus para que tenha misericórdia de nós. Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Sim, por ti, Jesus bendito, Quero que você leve para casa uma frase da senhora White, 2 frases dela sobre tudo que nós lemos hoje. Quem quer que sobre a reprovação de Deus humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo
de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontra perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, pode ser que ao ler essa história, alguém de nós nessa noite se identificou com Davi ou com Absalão. Seja qual for a nossa situação, Senhor, ou mesmo se algum de nós acha que está fora de perigo, Senhor, nós queremos te pedir que tenhas misericórdia de nós, que nos ajude a sermos exemplos em nossas famílias. Restaura, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, a nós e por nosso intermédio, restaura a nossa família e os nossos filhos em especial. Por favor, se há alguém aqui que precisa procurar alguém da sua família, que precisa, Senhor, restaurar, reconciliar, que precisa dizer o que não foi dito, que precisa curar feridas, que precisa limpar feridas que não foram limpas, Deus, dá força para esse teu filho ou tua filha, e que logo quando o Senhor voltar, que possamos, Senhor Deus, dizer como disse Isaías: aqui estamos nós e os filhos que o Senhor nos deu. Por favor, Senhor Deus, nos perdoa, nos transforma e nos livra do mal. Nós te pedimos e te agradecemos. Agradecemos pela restauração de Davi e pela que hás de fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém.